Olá, bom dia a todos! Esse momento é intitulado Obras Póstumas, os escritos de Kardec, com o objetivo de trazer de maneira muito rápida e resumida os ensinamentos desse livro. Esse vídeo vai se aprofundar um pouquinho a mais em algo já falado no vídeo anterior, que é o primeiro encontro de Kardec com o seu protetor espiritual, ou o seu guia. Esse é um capítulo intitulado Meu Guia Espiritual, e as perguntas e respostas que estão aqui compiladas são datadas de 25 de março de 1856 e teriam ocorrido na casa do Sr. Boldam. Então, o espírito ele se apresenta a Kardec como a verdade. E ele afirma que todos os meses estará durante 15 minutos à disposição de Kardec. Nesse primeiro contato, Kardec e o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade ou a Verdade, falam sobre um capítulo em que o decodificador da doutrina escrevera no dia anterior. No vídeo anterior, eu citei que Kardec estava à sua casa quando ele começa escrevendo, os seus capítulos e os seus rascunhos sobre a doutrina espírita. Ele começa a ouvir pancadas na parede. Todas as vezes que ele parava o que estava fazendo para analisar o barulho cessava. Então, quando a esposa chega, ela pergunta, mas que barulhos são esses? E ele diz, já faz 1 hora que esses barulhos não cessam, exceto quando eu paro para investigá-los. Então, Kardec pergunta, para o Espírito da Verdade se era ele que queria conversar, e ele diz que sim. Segundo o Espírito da Verdade, Kardec estaria escrevendo algo que não era de fato adequado. Kardec pergunta então se, intitulando-se a Verdade, esse nome que o Espírito teria adotado, fazia referência à verdade que ele, Kardec, procurava. E a resposta que ele obteve é que talvez sim fosse a verdade, mas o certo é que era um guia que o protegeria e o ajudaria. Kardec informava também que ele poderia a qualquer momento evocar esse guia para ajudá-lo, mas que essa ajuda só viria em pensamento. Ajudas escritas, Kardec não obteria dele caso fosse uma evocação feita em outros lugares por Kardec próprio, como por exemplo na sua casa. Se fosse através de um médium, aí sim as comunicações seriam as mais diversas possíveis. Kardec quer então saber quem havia sido, esse Espírito da Verdade quando estava aqui encarnado no planeta Terra. Quem teria sido ele? Jesus? Enfim. Mas o Espírito da Verdade diz que isso não era necessário e nem permitido. E o que se pretendia com esse nome, a Verdade, era justamente a descrição. Então, ao se estabelecerem as relações entre Kardec e o seu espírito protetor, o Espírito da Verdade, já não houve mais manifestações como as primeiras, em que havia barulhos nas paredes. Por quê? Elas se passaram a desnecessárias, uma vez que em pensamento Kardec conseguia se conectar com o seu espírito protetor. E enquanto foi preciso, o Espírito de Verdade se manifestou mensalmente, assinando várias manifestações espíritas, conforme ele havia dito no começo que faria. Com o tempo, porém, segundo os relatos de Kardec, ele deixou de assinar essas comunicações. E Kardec interpretou isso como um aviso de que era necessário trabalhar por si só e não recorrer ao seu guia a cada pequena dificuldade do caminho. É importante ressaltar que a verdade, ou o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade, é um nome utilizado várias vezes nas obras kardecianas. No Livro dos Espíritos,
em Obras Póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todas essas citações parecem se referir à mesma pessoa. Nem todas as vezes que se fala sobre espírito de verdade é de fato o protetor, o guia espiritual de Allan Kardec. Então, nós tomamos aqui o espírito de verdade em Obras Póstumas como um espírito evoluído, em trabalho e assistência a Kardec, naquele momento da decodificação da doutrina espírita, que independente de nomes, era então o seu protetor, o seu guia espiritual, que constantemente o ajudou, o intuiu para que a doutrina chegasse ao planeta Terra com as melhores palavras, com as melhores possibilidades de entendimento para nós. E claro, com precisão e com aquilo que era necessário que soubéssemos. O que eu desejo, como todas as semanas, é que nós sejamos sempre um pouquinho mais estudiosos e um pouquinho melhores do que fomos na semana anterior. Uma boa semana a todos!